Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu não sei quem está como eu, regozijando com esse louvor. Quando entramos no Santo dos Santos e adoramos verdadeiramente o Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Eu creio nisso. E, queridos, nós estamos com a série Acredito. Amém? Estamos declarando a nossa fé na palavra de Deus. Estamos declarando a nossa fé em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Cremos nas verdades da palavra do Senhor. E nessa noite nós queremos falar sobre acreditar em Deus. Deus como Criador, Deus como nosso Pai. E é tão importante que nós possamos realmente estar firmes nessa palavra. Firmes nas verdades da palavra do Senhor. Precisamos defender a nossa fé nesses últimos dias. Satanás tem se levantado contra a igreja, contra a fé cristã, de uma forma ferrenha, não é, com ódio. Ele sabe que o tempo dele também se aproxima. E para isso, nós vemos o quanto ele tem levantado pessoas contra a fé cristã. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos declarar que nós acreditamos, né? Como que nós vamos acreditar em Deus o Pai, se nós não o conhecemos, né? Se a gente só conhece Deus na superficialidade, se a gente não conhece Deus como Ele se manifestou através da sua palavra, através da criação, Ele fala conosco, Ele quer ter um momento especial com seus filhos, mas nós precisamos buscá-lo. Precisamos de Deus todos os dias, precisamos conhecer a Deus todos os dias, precisamos ter um momento para estudar a sua palavra. Não é só ler naquele momento que você vai, né, como no final do dia, deixa eu dar uma lidinha no versículo para ficar assim com Deus. Não é isso, é buscar conhecer com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, é buscar estudar a palavra de Deus. Então vamos começar dizendo que nós cremos um Deus trino, que se manifesta de 3 formas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito embora Deus seja uno, um só, Ele também é trino, né? É um só Deus em 3 pessoas distintas, de tal forma que o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai, né? O Filho não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai. Essas 3 pessoas divinas e distintas, desde toda a eternidade, criaram todas as coisas para o louvor e da glória do Pai, formando o homem à sua imagem e semelhança. A Trindade está exposta. Deus deixou sua assinatura na criação. E em citação, eu não sei quantas pessoas viram esse vídeo, mas achei muito interessante, estava compartilhando, Bárbara compartilhando comigo, em uma citação do doutor Adalto Lourenço. Ele explica algumas formas de nós entendermos a Trindade, ou 3 em 1, né? Ou 3 em 1. No tempo, passado, presente e futuro. Estado de matéria, sólido, líquido e gasoso, né? No espaço, altura, largura e profundidade. No átomo, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Na música, melodia, harmonia e ritmo. São os 3 em 1, né? Para a gente tentar entender um pouquinho do Senhor. Mas é muito fácil identificar quem é o nosso Criador. E nós vamos falar hoje um pouquinho de Deus, o Pai. Queridos, durante muitos anos, né? Aliás, há uns 100 anos, talvez menos atrás, o que mais se pregava nos púlpitos das igrejas era sobre a pessoa de Deus, seus atributos, sua essência, sua vontade, quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele pede da igreja, a sua santidade, a sua retidão, o seu amor. Eram os atributos de Deus que era pregado, era falado. Mas, infelizmente, hoje, o que mais se fala nos púlpitos das igrejas é um evangelho centrado no homem. É um evangelho centrado na vontade do homem, no querer do homem, na prosperidade. É um evangelho de prosperidade, é um evangelho de autoestima, é um evangelho de positivismo, né? E poucos se sabem
quem é o nosso Deus, quem é o nosso Criador. Então, por que precisamos conhecer a Deus? Porque precisamos entender. O conhecimento de Deus determina como pensamos, determina as nossas ações, determina como enxergamos a vida e até como atravessamos os momentos difíceis da nossa vida, os momentos de dificuldade. Porque, queridos, sem conhecimento de Deus, preste atenção aqui, e os seus mandamentos, nós vamos falhar. Nós vamos falhar com Deus, nós vamos falhar na nossa fé, nós vamos falhar na nossa espiritualidade, nós vamos falhar com a nossa família, nós vamos falhar nas nossas condutas. Sem conhecimento da palavra de Deus, nós vamos errar, como Cristo falou. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos nos interessar pelo nosso Criador. Nós precisamos amá-lo ao ponto, queridos, de buscarmos entendimento da palavra, estudarmos a palavra, comermos a palavra. Queridos, tomar tempo para conhecer esse Deus. Em Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel está falando dos últimos dias. Ele está falando de um momento em que virá um reino que vai destruir o povo santo, um reino que vai brigar. E nós já estamos assim, né? O reino das trevas já está avançando, já está tentando destruir a nossa fé, destruir os nossos conceitos judaicos cristãos acerca da família, tentando destruir também acerca da nossa sexualidade. Está aí, Satanás está vindo com tudo, contra a igreja, contra aquele que se coloca, diante da sociedade como um servo de Deus, como alguém que guarda os seus princípios. Quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos crescer na nossa vida espiritual. Conhecimento de Deus define quem nós somos e até a nossa eternidade com Deus. Se vamos entrar no céu que Jesus foi preparar. Precisamos de conhecer a Deus. Precisamos amar o nosso Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jeremias 9, 23, 24. Tem uma declaração de Deus aqui que é imprescindível para a nossa fé. Que nós precisamos entender que o mais importante nessa sociedade de tanto supérfluo, que constantemente as pessoas perguntam, o que é essencial para a felicidade, para a existência do homem, o que é essencial para trazer vida, para trazer sentido para a sua vida, para você se levantar todas as manhãs da sua cama e enfrentar o mundo e trabalhar, o que é essencial para a existência do homem. Alguns dizem que é a saúde, alguns dizem que é o esporte, a sua graduação ou pós-graduação, não que isso seja ruim, mas o essencial, isso não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Outros acham que é viajar e conhecer o mundo, a felicidade está nisso. Mas o essencial, queridos, o principal, o mais importante é conhecer a Deus, compreender a Deus e se relacionar com esse Deus. Não é só conhecer, não é só ler a Bíblia, não é só ter a palavra teológica, as definições teológicas, não é só isso. Deus quer se relacionar. Amém? Todos acharam? Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam. Você conseguiu entender? Não se glorie na sabedoria, não se glorie no seu doutorado, A gente se conquista, a gente fica feliz com essas conquistas, mas não se glorie a ponto de fazer isso a sua felicidade, o sentido da sua vida, porque tudo isso um dia se escoa pelas mãos, tudo isso se acaba. Ele diz: nem o forte na sua força, na sua saúde, mas se você vai se gloriar em alguma coisa, glorie-se em compreender, em conhecer-me. Olha o que Deus está falando, igreja.
Você se gloria em conhecer o seu Deus. Você declara diante do mundo, diante das pessoas: eu amo o meu Deus, o meu Criador, o Deus da Bíblia, sim. Eu amo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Se você tem que se gloriar em alguma coisa nesse mundo, o Senhor está dizendo: glorie-se em me conhecer, pois eu sou o Senhor. Aleluia. Ajo com lealdade, justiça, retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam. Você tem agradado o Pai? Você tem agradado o seu Criador? Aquele que te fez, aquele que te trouxe à existência, aquele de quem um dia nós estaremos de pé para prestar conta de todas as coisas que fizemos nesse mundo. Você tem se agradado, você tem se alegrado em chegar à casa desse Pai. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa da igreja do Nazareno. Não, a casa do Senhor, a casa do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Deus, que nos trouxe à existência. Pois é dessas coisas que me agradam. É conhecer a Deus, é compreender, é buscá-lo, é amá-lo, é servi-lo. É disso que Deus se agrada. Aleluia. E nós precisamos entender. Deixa eu esclarecer aqui: conhecer a Deus não é aprender somente alguns princípios para que você tenha o melhor. Muitos hoje vão à igreja porque querem receber uma bênção. E não é assim que se serve a Deus. Esse não é o Evangelho de Cristo. Este não é o mandamento do Senhor. Nós vamos à casa do Senhor para adorá-lo, para prestar um culto, para servi-lo, porque Ele nos resgatou do império das trevas e Ele é digno de receber adoração, igreja. Se você está vindo à casa de Deus porque você quer uma bênção, você está vindo com os motivos errados. Embora Ele seja um galardoador daqueles que o buscam, um abençoador daqueles que o buscam, sim, Ele é. Mas não é esse o motivo de irmos à presença de Deus. É para engrandecê-lo, é para adorá-lo, que Ele nos trouxe vida. Conhecer a Deus não é um meio também para alcançar nosso bem-estar egocêntrico. Conhecer a Deus é o mais maravilhoso e majestoso de todos os fins. Por quê? Porque nós somos criados para isso. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Consegue entender isso? Às vezes nós achamos que estamos aqui e temos um Deus que é para nos servir, que é para nos obedecer. E muitos colocam Deus no canto da parede e diz: Deus, o Senhor tem que fazer. É o barro querendo mandar no oleiro. E não é assim que funciona. Nós precisamos nos chegar diante de Deus humildemente para buscá-lo, porque Ele nos deu vida, Ele nos criou para a sua glória, para nos gloriarmos nele. Ele nos criou para termos comunhão com Ele. O que é que a Bíblia diz? Que na viração do dia Deus chegava para conversar com Adão e Eva. Ele vinha para ter comunhão e Deus não mudou. Nós só queremos chegar a Deus para Ele resolver os nossos problemas, mas não queremos chegar a Deus para honrá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, porque nós somos criados para o louvor da sua glória. Precisamos compreender isso. Criaturas de Deus, né? Filhos de Deus, fomos criados para o louvor, para nos gloriarmos nele. Temos prazer de nos ajoelharmos, de entrarmos no nosso quarto e dizer: Paizinho, como Tu és bom, porque não somos dignos de nada, não somos merecedores da salvação que Deus providenciou através do Seu Filho, não somos merecedores de nada, mas o Pai nos amou ao ponto de entregar o Seu Filho, por amor a você, para mudar o destino da sua alma, em primeiro lugar, para te dar vida e vida em abundância. Amém, igreja? Glória a Deus. Conhecimento de Deus deve vir de uma maneira correta. Não é só buscar a verdade acerca de Deus. Precisamos conhecer a Deus e aplicar a sua palavra às nossas vidas,
ao nosso agir, ao nosso pensar e ao nosso falar, senão nada muda. Não adianta conhecer a palavra e não aplicar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, nos transforma, nos molda, nos santifica, nos renova, nos dá vida. Mas eu preciso praticar essas verdades. A verdade tem que formar raízes firmes dentro de nós, para dar frutos para a vida eterna. Raízes que cresçam e que frutifiquem para a glória de Deus. Amém? Não é tudo sobre a verdade, é tudo sobre Deus. Precisamos conhecer quem nos deu vida. Precisamos conhecer quem nos deu fôlego. Precisamos conhecer quem, desde quando Adão e Eva pecou, corre atrás do homem para salvá-lo, libertá-lo, para transformá-lo e para dar vida eterna. E às vezes a gente está tão apegado com as coisas desse mundo, né? Que como uma pessoa quando parte, feito o nosso pastor, feito o meu marido, a gente fica, como assim? Deus não é mau, Deus nos quer para Ele, porque lá na glória é muito melhor do que aqui. Nós precisamos compreender isso. E o conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura humana. Quem disse isso foi A.W. Pink, né? Ele escreveu um livro sobre os atributos de Deus. Ele disse que o conhecimento do Salvador, o conhecimento também de uma vida espiritual com Ele, é a maior de todas as nossas necessidades. E a gente acha que a maior necessidade é a roupa do momento, né? O sapato da moda, né? O penteado, conquistar coisas materiais. A maior necessidade para a nossa existência, para a nossa felicidade, para a nossa salvação, é conhecimento de Deus e relacionamento com Ele. Glória a Deus. Necessitamos algo mais do que um conhecimento teórico de Deus. Só conheceremos a verdade também dentro da nossa alma quando nós nos rendermos a Deus, à sua vontade, ao seu senhorio. Quando nos rendemos em fazer aquilo que Deus nos manda. Quando o nosso eu verdadeiramente morre. Quando realmente Cristo vive em nós. Aí a esperança da glória, a esperança de salvação, a esperança de perdão para o nosso próximo, a esperança de unidade, porque vivemos o Evangelho do Senhor Jesus. Queridos, nós queremos ver sobre as provas da existência de Deus, né? Nós temos realmente vivido tempos muito difíceis, onde a nossa fé tem sido muito atacada. A gente está passando um momento complicado, porque a palavra de Deus vai se cumprir, a verdade, as profecias vão se cumprir. E aí os materialistas, os céticos, né, os ateus, filósofos, todo mundo nos dias de hoje tem atacado a fé dos cristãos. As universidades, então, né, têm divulgado, têm ensinado teorias que vão contra os conceitos bíblicos, tentando destruir a Bíblia, né, os ensinamentos do Senhor. E eles colocam isso como se fossem verdades incontestáveis, sejam elas de aspecto moral ou científico, né? Então, cada vez mais aumenta o número de pessoas que duvidam da existência de Deus. E, infelizmente, também, filhos de pastores, né? Muitos têm se desviado, têm se apostatado, pastores, pessoas comuns, têm negado a fé bíblica, a fé cristã, né? Por conta desses espíritos que estão por aí. E a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, que as pessoas, nos últimos tempos, apostatariam da sua fé por seguir espíritos enganadores. Aí o que a gente tem que fazer? Tem pessoas que são curiosas, começam a buscar na internet, né? Começam a estudar sobre essas teorias de que não existe Deus. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa fé. Nós precisamos batalhar pela nossa fé, né? 1 Pedro 3,15. Se você puder abrir, cada vez mais como cristãos, nós precisamos conhecer acerca da base da nossa fé. Precisamos conhecer, preparar a nossa defesa. Precisamos estar alicerçados nessa palavra. 1 Pedro 3,15 diz:
Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. E sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Sejam sempre prontos, querido. Se essa palavra for tirada, você vai conseguir lembrar da palavra de Deus. Você vai conseguir, você tem versículos memorizados, isso é tão importante. Tem pessoas que aprendem de tudo, mas não aprendem acerca da palavra do Senhor. E aí, a palavra do Senhor está dizendo, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em você. Sejam prontos, igreja. Busque o conhecimento, busque estudar a palavra. E o Espírito Santo mesmo nos ensina. Ele vai nos ajudar. Mas será que essas pessoas céticas, eles têm razão nas suas dúvidas acerca da fé? Gente, existem respostas, inúmeras evidências históricas, científicas, bíblicas, da existência de Deus. Da veracidade da fé cristã, do criacionismo, da autenticidade da Bíblia, da historicidade e ressurreição de Jesus em uma verdadeira defesa da fé, do cristianismo nos tempos modernos. Mas não vamos permitir que roubem a nossa fé. Não vamos permitir, queridos, que Satanás, usando pessoas, usando realmente, meu Deus, tem usado tantas pessoas nesses últimos dias, tentando declarar inverdades, tentando destruir as verdades eternas da palavra do Senhor. Bem, Deus existe e a Bíblia nos dá razões para acreditar nisso, na existência de Deus. Deus é real, podemos conhecê-lo pessoalmente e precisamos também de fé para acreditar em Deus, mas a nossa fé não precisa ser cega. Deus se revela à humanidade, Deus se revela pessoalmente, Deus se revela nas nossas necessidades. Quando buscamos a Deus de todo o coração e espírito e verdade, quando entregamos a nossa vida para Jesus, verdadeiramente nós passamos a ter uma vida espiritual. E cada um de nós que entregou a nossa vida para Jesus, entregou a sua vida para Jesus, sabe do que eu estou falando, dessa fé pessoal, desse relacionamento com Deus. Você vê a palavra de Deus se cumprir, você vê os versículos, você prova a palavra, você ora e você vê Deus agir, porque nós temos um Deus pessoal, que está se relacionando conosco, que conhece o nosso nome, o nosso gosto, nossas dificuldades, a nossa história, os nossos problemas, mas que age sobrenaturalmente. Nós temos um Deus que se manifesta na nossa história, na nossa vida. Lá em Jeremias 29:13, é um versículo tão conhecido, que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Podemos provar que Deus existe quando nos relacionamos com Ele, quando seguimos a sua palavra, quando colocamos em prática aquilo que nós lemos acerca do Senhor, Acreditamos que Deus se revela a nós e procura estabelecer um relacionamento pessoal. E nós vemos, ao longo da história, muitas pessoas que se convertem ao estudar a Bíblia. Muitos deles, ateus ferrenhos até, filósofos e tantas outras pessoas intelectuais, essas pessoas assim, mais difíceis de querer entender a fé. Muitos deles já se converteram. Por quê? Porque há evidência da existência de Deus. Há evidência. Amém? E a
né? Sabemos que o homem, ele morre por conta do pecado. Mas não foi assim que Deus nos criou, né? O Senhor nos criou para viver para sempre. E vamos viver, glória a Deus por isso. Nós precisamos continuar com essa mesma esperança, porque a palavra do Senhor diz que vamos ressuscitar um dia. Nosso pastor vai ressuscitar um dia. Seus queridos vão ressuscitar um dia. Você e eu vamos ressuscitar um dia. E vamos para esse novo lugar. Por isso podemos ter esperança de viver essa eternidade com Deus. Amém? Lá em Eclesiastes 3:11, diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Claro, nós vamos compreender um dia, né? Tudo o que nós precisamos saber de Deus foi aquilo que Ele revelou na criação, na sua palavra. Ele é o eterno, é o dono da vida. Somente através de Deus podemos viver para sempre. O anseio pela eternidade é o anseio também por Deus. Romanos 8:22 vai dizer assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora. E não é só isso, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção, aleluia, como filhos, a redenção, a glorificação do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Queridos, nós não acreditamos em Deus, né, somente para vivermos aqui nessa terra, somente para Ele fazer alguns milagres na nossa vida, perdoar os nossos pecados, vai muito mais além. É uma vida eterna que Ele nos preparou para estarmos com Ele, andarmos com Ele, vê-lo face a face. Quem aqui não anseia conhecer o seu Deus, precisa nascer de novo. Precisa passar pelo novo nascimento em Cristo Jesus e ter intimidade com o Pai. Precisa compreender que você foi feito para se relacionar com esse Deus. E nós não nos pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados para esse Deus pelo sangue do Senhor Jesus, o sangue precioso. E o Senhor interessado em nossa salvação, em nossa libertação, porque Ele é um Deus que nos ama, porque Ele é um Pai de amor. Ele enviou o Seu Filho para nos dar vida, para soprar em nós o seu Espírito e amarmos o nosso Deus acima de todas as coisas e nos relacionarmos com Ele. Outra evidência da existência do Senhor é a ressurreição de Jesus. Se Deus não existisse, como pode Jesus ter ressuscitado? No entanto, centenas de pessoas afirmaram ter visto Jesus depois que Ele ressuscitou, depois da sua morte. 1 Coríntios 15, 3-7. 1 Coríntios 15, de 3-7, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, que apareceu a Cefas e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Muitas dessas pessoas, queridos, foram perseguidos por causa da sua fé, presas e até mortas, mas não negaram ter visto Jesus Cristo ressurreto. Então a evidência da existência de Deus também está na ressurreição de Jesus, porque o Pai não deixou o Filho no túmulo, mas o ressuscitou ao terceiro dia e o levou para a sua glória, e Ele está assentado à direita de Deus Pai. Essa é uma evidência, a ressurreição de Cristo. Também milagres que aconteceram é outra evidência da existência do nosso Senhor e Salvador. Por que deveríamos, então, acreditar em Deus? Porque os argumentos, as evidências que apontam para a sua existência, queridos, são mais plausíveis do que aqueles que apontam para a negação. Ou seja, é preciso ter mais fé de que Deus não existe, né, do que para acreditar que Ele existe. Amém? Então, conhecemos também Deus através dos seus atributos, né?
que são as qualidades atribuídas ao caráter de Deus, de acordo com a sua autorrevelação, de acordo com aquilo que Ele se revelou, e que nos ajuda a entender também quem é Deus. Nós precisamos conhecer esses atributos, o caráter, as qualidades do Senhor, que Ele se mostrou, os atributos que devemos crer plenamente. Através desses atributos, nós vemos que Ele é um Deus de poder. É importante entender que Deus não pode ser explicado realmente tudo. Nós não temos um conhecimento de Deus na sua totalidade. Não tem como compreender, conhecer a Deus totalmente. Mas algumas coisas Ele traz através da Bíblia. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase. Ou seja, mesmo estudo sobre os atributos de Deus o descreve de uma maneira um pouco limitada. Amém? Porque Deus é incompreensível para a nossa mente humana. Então, podemos crer naquilo que Ele revelou, naquilo que Ele se mostrou. Podemos confiar no caráter de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, vamos ver aqui alguns atributos de Deus, bem rapidamente. Quais são esses atributos? Nós temos os atributos incomunicáveis, que são aqueles que Deus não compartilha com criatura, com ninguém, né? São atributos exclusivos de Deus. E Ele não os comunicou a mais ninguém. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha pelo menos em certa medida, com o homem, né, que está em nós. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não na imagem física, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus porque Deus colocou alguns atributos inerentes a Ele em nós, né? Sabedoria, infinitude, ou eternidade, mas porque nós vamos viver eternamente. Não é que não tivemos princípio, nós tivemos princípio. Eternamente é um atributo de Deus, né? Ele é eterno. Mas alguns atributos, os sentimentos do amor, da paz, da alegria, tudo isso veio de Deus, né? A razão, né? O poder de escolha, o livre-arbítrio, tudo isso foi Deus que imprimiu no homem na criação. Agora, os atributos comunicáveis foram impressos na criação de Deus no nosso caráter. E aí a gente vai ver o atributo que não é comunicável ao homem, que pertence só a Deus. A seidade significa que Deus é autoexistente, né? Não necessita de nada nem de ninguém para existir. Ou seja, Ele não depende de ninguém fora de si para ser o que Ele é. É uma coisa meio difícil para que a gente possa entender realmente tudo isso. Mas o Salmo 90, versículo 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele sempre existiu. Como pode isso, pastora? Não tente entender. Apenas aceite pela fé que assim é um Deus de verdade. Não é? Deus é verdadeiramente o único Deus, porque Ele é autoexistente, nunca teve princípio nem fim. Eternidade significa também, é muito parecido, que Deus, Ele não foi criado, né? Ele não teve um princípio, Ele sempre existiu, é eterno, está acima de qualquer limitação e de tempo. Acho que Jeremias 10:10, mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, ao seu furor estremece a terra. A Bíblia fala também, acho que Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Ele não tem começo, nem fim, nem existe sucessão de momentos, né? Para Ele não existe passado, presente, futuro. Seu presente é sempre a própria eternidade. Se lembre que Deus, ao criar, Ele criou dia para a gente, meses, estações. Ele colocou isso para o homem, né? Outro atributo de Deus, único, Deus único, unidade. Significa que Deus é um e que todos os seus atributos estão inclusos em todo o tempo nele, né? Aí a doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois 3 pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível.
visível. Aí, 1 Coríntios 8:6 diz: para nós há um só Deus, o Pai. A Bíblia deixa muito claro, há somente um Deus, o Pai, o Criador, né? Do qual procedem todas as coisas, e para o qual existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, porque em todas as coisas também existe, e nós também. Há só um Deus, Pai. Outro atributo de Deus é imutabilidade. Significa que Deus não muda jamais, Ele é imutável. Ele não muda na sua perfeição, na sua retidão, na sua santidade, nos seus propósitos, nas suas promessas. Ele é imutável. Ele não amanhece um dia chateado, com raiva, e resolve desfazer o que Ele falou, o que Ele prometeu. Não, Ele é imutável. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, de mudança. Amém? E aí a gente pode descansar nas promessas do Senhor. Né? Tem pessoas que dizem: será que Deus ainda vai me amar depois que? Queridos, nós somos falhos muitas vezes, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos tomar cuidado, que às vezes Satanás fica acusando o povo de Deus, tentando roubar as promessas do Senhor e nos fazer culpados por atitudes, palavras, ações, de coisas que já fizemos e já nos arrependemos. Deus não muda, Ele diz que purifica, Ele diz que se arrependermos, mudarmos o nosso pensamento, realmente confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. E assim são tantas outras promessas do Senhor, que não vai mudar. Outro atributo de Deus, infinitude, significa que Ele é infinito, seu ser, e não sofre qualquer tipo de limitação. Aí temos aqui 1 Reis 8:27. O tempo e o espaço não pode detê-lo, limitá-lo. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Onipresença, um Deus que está presente em todos os espaços, em todo lugar. Não tem como nos ausentarmos. No Salmo 139, ele vai falando dessa presença de Deus em todas as partes. Mas Deus está aqui, como é que Ele ouve a minha oração e vai ouvir a oração do outro? Lá do outro lado da terra, no Japão, na China, não importa. Isso mostra a natureza desse Deus a quem nós servimos. É um Deus de presença em todas as partes, em todo lugar. Aí Ele escuta tudo ao mesmo tempo. Claro que escuta, Ele está em todo lugar. Mas como é isso? Não sei. Né? Mistério de Deus. Mas um dia nós vamos vê-lo, amém, queridos? Ele está aí presente em toda parte, com a sua plenitude, com o seu poder, com a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz lá no Salmo 139, né? Diz assim: seu poder, me sondas, me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto. A sua presença está ali. No momento que eu levanto, no momento que eu sento, no momento que eu deito, você também, e um monte de gente, milhões de pessoas. É por isso que Ele é Deus. Ele não é um pedaço de barro feito por mãos humanas. Ele é Deus, e Ele tem esse atributo poderoso, né? Está aí, presente em cada parte. E a Bíblia continua dizendo: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são conhecidos. Onipresente, não tem como se esconder, até mesmo que a palavra, antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já sabe o que é que eu vou dizer, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Por quê? Para onde poderei eu fugir da tua presença? Quem é que se esconde de Deus? Ninguém. Ele está em toda parte. Se eu subir os céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus está em toda parte, por isso que Ele é Deus, por isso que Ele é digno de ser adorado, louvado, exaltado, glorificado, cultuado, reverenciado, porque Ele é um Deus
onipresente. Depois ele é um Deus onipotente, isso também faz parte, né, do seu atributo, que Deus possui todo o poder. E seu poder é infinito, ilimitado. O poder dele nunca vai acabar, nunca vai caducar, ele nunca vai ficar velho, né, e dizer, acabou o poder de Deus um dia. Não, Deus é todo poderoso, ele controla todas as coisas, ele é soberano, supremo, né, e está acima de todas as coisas. Não tem ninguém acima de Deus. Ninguém. Aquele que queria ficar acima de Deus foi jogado fora da presença dele. Ele governa o universo, conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Não se preocupe. O que ele determinou que vai acontecer, vai acontecer. Mas Deus não vai perder você de vista. Ele tem poder para cuidar cada área da sua vida, mesmo aquilo que você diz que é impossível, não existem impossíveis para Deus, porque do nada, Ele disse, haja luz e houve luz, pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas, e as coisas que não existiam, a palavra deixa muito bem claro, que não existiam, mas Deus disse, haja. Se Deus disser na sua vida, haja, vai haver, haja saúde, haja livramento, haja salvação, haja conversão na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Haja alegria da salvação, haja o batismo com o Espírito Santo sobre a sua vida, haja renovo da sua fé. Deus é todo poderoso para refazer a sua história, para fazer tudo de novo. Então creia nesse poder, nesse Deus poderoso. É importante saber que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Amém? Existe alguma coisa lá, 2 Coríntios 6,18. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Aliás, não, esse aqui não é Gênesis 18:14. Eu sou o Alfa, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jeremias 32:17 diz, soberano Deus, tu fizestes o céu, a terra, pelo teu grande poder. Queridos, quando a gente está, sabe, naqueles momentos de maior dificuldade, lembre da grandeza do seu Deus, do poder que Ele tem. Ele chama à existência as coisas que não existem. Você tem que crer. Você não pode passar a vida toda, né, sem conhecer, sem entender que esse Deus continua poderoso para criar, fazer maravilhas e milagres. E que Ele se interessa pela transformação da sua vida. Se interessa por você, pela sua história. Deus criou não apenas o universo, céu, terra, mas também nos fez de forma assombrosamente maravilhosa, né? Vai dizer ainda este Salmo 139, pois possuíste o meu interior, e tem traduções que dizem, possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Olha que poder! Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você sabe que o seu Deus é poderoso, amém, igreja? E que Ele nos fez de uma forma assombrosa e maravilhosa, né? E a minha alma sabe, os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nenhum desses dias ainda existia, ainda não tinha nascido. Deus já tinha visto você no ventre da sua mãe. Você crê nisso? Senhor, é poderoso. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas dele. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acorda, ainda estou contigo. Salmo 139, 13, 18. Amém, queridos? O Senhor nos fez com os nossos códigos genéticos, né? E o Dr. Mershon Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, ele disse que nós temos em nosso corpo 60 trilhões de células vivas. Código de vida não pode se originar por um acaso, vindo nada, de uma explosão, tudo tão perfeito como o homem foi criado,
né? A teoria da evolução não pode ser verdadeira. A verdade é que nós temos um Deus criador de todas as coisas e Ele é onipotente, poderoso para criar, poderoso para refazer, poderoso para nos salvar, poderoso para reformar o nosso coração, transformar o homem. Nós temos também um Deus onisciente, significa que Ele conhece todas as coisas, de modo completo e absoluto. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos. A Bíblia diz que Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele penetra os nossos pensamentos. Ele esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar. Ele conhece todos os nossos caminhos. E ainda que a palavra não chegou ainda à nossa língua, Deus já sabe tudo o que vamos falar. Nada escapa do conhecimento de Deus. E esse Deus tão poderoso, esse Deus tão majestoso, Ele está aqui nessa noite. Ele está no seu santo templo. Ele ainda não encerrou com a história da sua vida. Ele contempla os seus sonhos, mas Ele tem caminhos mais altos para você. Ele tem pensamentos mais altos do que o seu. Ele tem propósitos maravilhosos acerca da sua existência. Não temas, porque Ele declara: eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eu quero caminhar com você até a consumação dos séculos. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor não nos deixou sozinhos. Deus do seu alto trono contempla a tua história, contempla a tua dor, contempla a tua dúvida, contempla o teu choro. Esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, pode e quer refazer a história da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer agir em ti e através de ti. Então, em nome de Jesus, renda-se a Ele, renda-se a esse Deus.